Bom dia, família. Quero primeiramente saudar a vocês com a santa e gloriosa paz de Deus, aquela paz que excede a todo entendimento. Eu queria pensar um pouco com você no dia de hoje, em cima do Salmo 116, especificamente no versículo 12. Ele vai dizer assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Antes de mais nada, eu queria pensar com você que no início desse salmo, esse salmo ele começa com uma declaração de amor do salmista pelo Senhor. Logo no versículo 1 ele vai dizer: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele ouviu a minha súplica. E como resposta ao versículo 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, como resposta nós vamos ter um pouquinho mais à frente o versículo 13, que ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação. No versículo 14, ele vai dizer que pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E no 17, subsequentemente, ele vai dizer: oferecerei sacrifícios e invocarei o nome do Senhor. Interessante, meus irmãos, que eu gostaria de ir um pouquinho mais além com essas respostas, tanto do versículo 13, do 14, 17, como resposta ao versículo 12, porque para nós o que vale mais hoje também são três atitudes que nós precisamos tomar diante de Deus em resposta a esse versículo 12, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. E a primeira atitude que nós temos que tomar é justamente a nossa atitude de louvor. A nossa atitude de louvor, ela é independente de quaisquer situações em que possamos estar vivendo. E aí no Salmo 33, no versículo 1, ele vai dizer: regozijai, vós os justos, pois aos retos convém o louvor. Um pouquinho mais à frente, lá no Salmo 115, especificamente lá no versículo 17, ele vai dizer que os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Ou seja, esse louvor, ele é oferecido a Deus pelos seus filhos que estão debaixo do sol. Na verdade, somos nós mesmos que somos a igreja militante. E esse convite para louvar e adorar a Deus, ele só é possível para o homem e aceitável para Deus quando há retidão pessoal. E exemplo disso está lá no Salmo 33, versículo 1, regozijai vós os justos, pois aos retos convém o louvor. Existe uma música, quando eu paro para pensar dessa forma, e essa música ela tem como a letra: me ensina a ter santidade. É como se nós não tivéssemos ainda um padrão de santidade para seguir em atendimento a essa declaração do Salmo 33. Mas é em 1 Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 16, porque ele vai dizer: portanto, está escrito, sede santo porque sou santo. Na verdade, essa declaração ela é uma exortação à santidade. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é simplesmente de assumir a nossa separação do mundo. É claro que é nesse mundo que você vive, que você trabalha, estuda, se diverte, mas o que você não pode é se deixar levar pelas coisas desse mundo, pelos pensamentos e pelas ideias desse mundo, ideias que não agradam a Deus. Eu tenho um exemplo bem prático com relação a isso que eu acabei de falar com você, sobre o peixe que vive lá dentro do mar, muito salgado. Se nós pegarmos esse peixe e consumirmos a sua carne, nós vamos ver que o peixe está completamente insosso. Por quê? Porque ele vive dentro do mar salgado, mas não se deixa contaminar por aquele sal. Isso é separação. E nós precisamos ser separados porque o nosso Deus é um Deus seletivo. E isso fica bem claro lá no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8. Ele vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não reparto com ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Interessante, meus irmãos, que para louvar a Deus nós vamos precisar entender uma seguinte coisa. Primeira delas, o nosso exemplo de santidade é Jesus.
o nosso manual para essa santidade é a sua palavra. E o trabalho para a santidade, ele vai se dar no dia após dia, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo que se dá dia após dia. O próprio livro de Provérbios, lá no capítulo 4, no versículo 18, ele vai dizer: mas a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí você pode me perguntar: mas que dia perfeito é esse? Perfeito mesmo? Sim, perfeito no céu com Cristo, até chegarmos lá, que é dia perfeito. Uma outra resposta para que nós podemos dar a esse versículo do Salmo 116, versículo 12, né, é a preservação do nosso pensamento. Interessante, meus irmãos, que quando Paulo fala aos crentes filipenses, e vamos entender bem, ele está falando aos crentes, ele vai dizer lá em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Interessante que ele ainda completa, ele vai falar: se existe alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Interessante, queridos, que você pode até perguntar: que virtude é essa? Né? Ele vai falar: se existe alguma virtude, que virtude é essa? É a virtude de glorificar a Deus em nossas ações, a glorificação de Deus nas nossas ações. Interessante, meus irmãos, que o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, ele também está falando para crentes, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. No mundo lá fora, existem muitas pessoas com essas mesmas qualificações. Pessoas amáveis, pessoas justas nos seus negócios, pessoas de boa fama, mas não conseguem louvar a Deus com tais atitudes, porque enquanto não aceitarem a Jesus como Salvador, elas continuarão mortas nos seus delitos e pecados. E o exemplo disso é o Salmo 115. Mortos não louvam a Deus. Enquanto Paulo escreve aos crentes de Filipe, é porque ele entendia bem a influência dos pensamentos exercem sobre a vida humana. Ou seja, o que uma pessoa permite que ocupe o seu pensamento, mais cedo ou mais tarde, ela vai determinar também as suas ações e palavras. O Salmo 1, ele também reforça essa questão do pensamento voltado para Deus como resposta ao versículo 2. Ele vai dizer: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ok? Uma outra forma de responder a essa indagação do salmista lá no versículo 12 é responder com a nossa atitude de disposição. Que disposição é essa? A disposição de amar a Deus sobre qualquer outra coisa material. Mas existe ainda uma coisa que está intimamente ligado com a disposição de amar a Deus, que é amar o meu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é mentiroso. Ou seja, ele é bem direto, ele é taxativo. E depois ele conclui, né? Pois quem não ama ao seu irmão que viu, como pode então amar a Deus a quem não viu? E o Evangelho de Marcos também, ele faz esse reforço. Ele vai dizer lá, Marcos capítulo 12, versículo 30, amará a Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, se de todo o teu coração, Marcos elenca ali coisas em que nós precisamos realmente nos ocupar, nos colocar diante de Deus, amando Ele na totalidade do ser. Então, quando ele diz de todo o teu coração, Marcos quer dizer sentimento mais profundo do coração do ser humano, coração do ser humano. Quando ele diz com toda a tua alma, isso envolve o desejo, o afeto, a vontade. Ele, quando relaciona também de todo o entendimento, ele vai remeter-nos a Paulo,
lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que ele vai falar sobre o nosso culto racional. E depois ele conclui: com toda a tua força, ou seja, com todo o teu empenho, não dividindo esse amor com outras coisas. Ok, queridos? Eu quero fazer então, portanto, uma consideração final aqui com você, mas uma coisa é certa: as pessoas, elas só vão tomar essa indagação para si, que darei eu, o Senhor, pelos benefícios que me tem feito, quando na verdade houver um envolvimento com esse mesmo Senhor em função de uma aproximação com Ele, ou seja, com o reconhecimento daquilo que Ele fez, enviar Jesus para morrer por nós, daquilo que Ele faz, a consolação através do Espírito Santo, sustento, proteção, e daquilo que Ele pode fazer, o que é muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na verdade, ninguém sai amando a Deus assim de forma aleatória. E essa aproximação do homem com Deus, ela vem primeiro através de Jesus e da sua palavra, das orações e das experiências, seja ela de livramento, seja ela nas orações respondidas ou não. Porque mesmo no não, em nossas orações, Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo Senhor, e sabe, na verdade, o que é melhor para nós. Então, quando nós paramos para pensar que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, nós vamos incluir como resposta também o nosso louvor, o nosso pensamento e a nossa disposição para as coisas de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa fazer-nos entender melhor a sua palavra com mais profundidade nos nossos corações. E que esse versículo 12, seja uma pergunta diária no nosso viver. Amém? Que o Senhor continue te abençoando rica e poderosamente.